Terceira coisa que precisamos para nos protegermos da anemia espiritual e nos tornarmos discípulo radical. Preciso lembrar-me do tamanho da minha dívida. Anota aí. Preciso lembrar-me do tamanho da minha dívida. Lucas capítulo 7, versículo 36 ao 47, você vai entender o que eu quero dizer com isso. Diz assim, acompanhe comigo por favor. Quando eles se acomodaram para comer, uma mulher da rua, uma prostituta, soube que ele estava lá, ele quem? Jesus, e trouxe um delicado vidro cheio de perfume caro. Entretanto, ela se ajoelhou atrás dele, chorando, até que os pés dele ficaram molhados com as lágrimas dela. Depois ela os enxugou com os cabelos e os beijou, derramando o perfume sobre eles, sobre os pés dele. Quando o dono da casa, que era fariseu, viu o que estava acontecendo e quem era a mulher, disse consigo, ou seja, ele pensou: isso prova que Jesus não é profeta nenhum, porque se Deus realmente o tivesse mandado, ele saberia que espécie de mulher é esta. Então Jesus falou respondendo aos pensamentos dele. Um homem, Jesus vai contar uma parábola agora. Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas, 50 moedas a uma, 500 moedas a uma e 50 a outra. Porém, nenhuma das duas podia pagar-lhe. Então ele generosamente perdoou a ambas, deixando-as ficar com o dinheiro. Qual você pensa que o amava mais depois disto? Eu acho que é aquela pessoa que lhe devia mais, respondeu o fariseu. Então ele voltou para a mulher e disse ao fariseu: olhe, veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando eu entrei na sua casa, você não se deu ao trabalho de me oferecer água para lavar a poeira dos meus pés. Porém ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você deixou de dar-me o costumeiro beijo de saudação. Porém ela beijou os meus pés diversas vezes desde que entrou aqui. Você se esqueceu da cortesia comum de colocar óleo sobre minha cabeça, porém ela me cobriu os pés com um perfume raro, pois ela me amou muito mais do que aquele a quem pouco é perdoado. Aquele de quem pouco é perdoado demonstra pouco amor. Você entende a profundidade desse texto? A mulher pecadora, adúltera, prostituta entra na sala onde Jesus estava e ela se sente tão miserável, ela se sente tão devedora, ela se sente tão suja, ela se sente tão imerecedora da presença de Jesus, que ela não se atreve nem a olhar nos olhos dele, ela se lança nos pés dele. E aí aquele fariseu, que era um religioso, legalista, ele começa a pensar e julgar Jesus. Esse não é profeta coisa nenhuma, porque se fosse de Deus, ele saberia que tipo de mulher é essa, ele não ia permitir que uma coisa dessa acontecesse. E aí Jesus conta uma parábola. Você percebeu que na parábola existiam duas pessoas que receberam emprestado, mas uma recebeu 500 moedas e o outro só recebeu 50. E ambos foram perdoados. E qual a pergunta que Jesus faz para aquele fariseu? Qual dos dois se tornou grato e mais grato àquele homem que emprestou e perdoou? Ele disse: claro, aquele que está devendo mais, o das 500 moedas. E aí ele aplica a parábola entre o fariseu e a mulher. O das 500 moedas era a prostituta, o das 50 moedas era o fariseu. Sabe o que Jesus está dizendo? Que aquele fariseu, por se achar bom,
Aquele fariseu por cumprir um ritual religioso semanal. Aquele fariseu porque devolvia o dízimo, porque frequentava a sinagoga, porque cumpria com algumas obrigações da lei, alguns rituais superficiais, porque orava nas esquinas como Jesus disse que eles faziam. Por ele fazer essas coisas religiosas, ele se achava muito bom. E por se achar bom, ele não nutria no seu coração um sentimento de gratidão por Deus. E é por isso que Jesus diz: ao entrar na sua casa, você não se deu o trabalho de fazer as coisas costumeiras que fazem para qualquer um, porque era costume do judeu, ao receber um convidado, ter água para que o convidado lavasse os seus pés, ou ele mesmo lavava os pés do convidado, ou ele tinha um servo contratado para lavar os pés do convidado. E ele entra na casa do fariseu e Jesus depois denuncia: você não botou nem água para que eu lavasse meus pés. Jesus diz: você é costume dar um beijo de saudação. Isso era um costume judaico. E Jesus diz: eu entrei aqui, você não me deu um beijo de saudação. Era um costume judaico também derramar um pouco de óleo de valor simbólico na cabeça do convidado. Era uma espécie de honra para o convidado. E Jesus diz: você também não fez isso por mim. Por quê? Porque ele se sentia superior. Ele se sentia muito bom, muito santo, muito justo. Ele não nutria um sentimento de gratidão. Já a prostituta, por se achar miserável, pecadora, por reconhecer que tinha uma dívida imensa, impagável com Deus, ela nutria por Jesus um imenso sentimento de gratidão. Ela amava Jesus de forma radical, exagerada, apaixonada. Você compreende isso? Ao contemplar o tamanho da sua dívida com Deus, aquilo tornou ela grata a Deus muito mais do que o outro. Aí ela vai muito além dos rituais costumeiros. Enquanto o fariseu ficou aquém dos rituais costumeiros, aquela prostituta, ela vai muito além dos rituais costumeiros. Em vez de lavar os pés de Jesus com água, o que Jesus disse que ela fez? Ela lavou os meus pés com lágrimas, e em vez de enxugar com a toalha, ela enxugou com seus próprios cabelos. Em vez de me dar um beijo no rosto de saudação, como é costume, não. Ela não para de beijar os meus pés desde que entrou nessa sala. E em vez de derramar sobre minha cabeça um óleo simbólico, ela derramou nos meus pés todo um vidro de perfume raro e caríssimo. É isso que Jesus está dizendo para aquele fariseu. Aquele que reconhece que deve muito, também nutre um sentimento radical de gratidão a Deus. O que é que torna você um discípulo radical? É quando você toma consciência do tamanho da dívida que você tem com Deus. Quanto mais eu tomo consciência de quão miserável eu sou, mais radical eu me torno no meu amor e na minha obediência por Jesus. Então o segredo para ser e se manter como discípulo radical é não esquecer o tamanho da minha dívida com Deus. Ela foi perdoada, foi, mas quem pagou não fui eu. Eu sou um eterno devedor de Deus. Eu não devo mais nada para o diabo, mas eu devo para Deus. O problema, sabe qual é? É que nós rapidamente trocamos a gratidão pelo merecimento. Assim como o fariseu. É só a gente começar a fazer algumas coisas certas. É só a gente começar a ajustar alguns comportamentos. É só a gente começar a trilhar um caminho um pouquinho diferente. E aí nós já estamos nos achando credores e não mais devedores. Deus é que está devendo agora a mim. Eu escuto isso o tempo todo: mas Senhor, logo agora que eu estou vindo para a igreja, o Senhor não pode deixar que uma coisa dessa aconteça comigo. Ou seja, Deus está devendo. Senhor, logo agora que eu estou orando todo dia, o Senhor permitiu que isso acontecesse. Não, o Senhor está em falta comigo. Rapidamente, é só começar a mudar uma coisinha, começar a frequentar a igreja, só como o fariseu, começar a fazer uma coisa religiosa.
E rapidamente a gente troca o sentimento de gratidão radical, aquele sentimento de nos prostrarmos aos pés de Jesus, e rapidamente começamos a nos achar credores e não mais devedores. Deus deve a mim. Deus tem a obrigação de me proteger, Deus tem a obrigação de cuidar de mim, porque afinal de contas eu estou vindo para a igreja, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia. Então você já está como fariseu, não mais como uma prostituta. Você acha que está muito bom, não deve muito, por isso você não alimenta um sentimento de gratidão radical, nem de amor radical. Rapidamente, nós trocamos a gratidão pelo merecimento. Tem uma ilustração que eu contei há muito tempo atrás. Acho que a maioria de vocês nem estavam na igreja quando eu contei. Mas quando eu estava preparando a mensagem, eu lembrei. E eu acho que vale a pena a gente relembrar essa ilustração. A história é que um casal estava no seu quarto dormindo, e esse casal tinha um filho adolescente que estava no seu quarto dormindo também. E pela madrugada esse casal é surpreendido com um assaltante dentro do seu quarto, armado, nervoso e pedindo joias, dinheiro. E ao acender a luz eles percebem que se tratava de um adolescente, mais ou menos a mesma idade do filho deles, mas nervoso e pedindo dinheiro e pedindo joias. E começa aquele conflito dentro do quarto, e eles pedindo calma, e o adolescente nervoso. E lá no quarto dele, o filho do casal acorda, escuta o barulho, sem saber do que estava acontecendo, mas assustado, ele entra no quarto. E ao entrar no quarto, aquele menor assaltante se assusta e dispara um tiro a queima-roupa no peito do filho do casal. Ele foge do local, a polícia é acionada, prende aquele jovem, mas já era tarde demais. O filho do casal veio a falecer. Como era menor, ele não foi levado para um presídio, ele foi levado para uma casa de custódia de menores infratores. Coloque-se no lugar desse casal. Qual seria a sua reação diante do assassino do seu filho? A primeira reação, a mais natural, é a vingança. É o impulso natural de desejar espancar, matar. No mínimo você diria: eu não sei o que eu sou capaz de fazer se eu encontrar com esse rapaz na minha frente. A segunda reação comum é o sentimento de justiça. Nós desejamos que ele seja preso, que ele sofra, que ele mofe na cadeia. E o que é justiça? Justiça, na verdade, é uma vingança terceirizada. Eu não vou me vingar com as minhas mãos, mas eu quero que as autoridades vinguem-se por mim. E a terceira reação, completamente fora da lógica, é a reação da graça. Agora imagine comigo a reação da graça. O menor é preso, é levado para um centro de reabilitação de menores. Passado 3 dias da morte do filho, ainda chorando a perda do filho, o pai daquele jovem decide fazer uma visita ao assassino do seu filho. Chegando lá, ele encara e ele estende a mão para aquele jovem e ele lhe oferece perdão. Isso já é algo extraordinário. Ele foi lá, estendeu a mão e ofereceu perdão. Mas a história não para por aí.
Eu falei que esse aqui era o exemplo da graça. E aí ele comunica uma decisão radical que iria chocar a todos, inclusive o assassino. E ele diz, olhando nos olhos dele, ele diz: eu decidi adotar você como meu filho, e farei de tudo para que você possa trilhar novos e melhores caminhos. Você aceita ir para casa comigo, meu filho? A vingança, a justiça dão lugar à graça, a surpreendente, maravilhosa e radical graça de Deus. O assassino se tornou herdeiro de tudo que o filho amado possuía: sua casa, seu quarto, seus bens, seu pai. Quantos de nós escolheriam a primeira alternativa da vingança? Muitos. Quantos de nós escolheria a segunda alternativa da justiça? A maioria. Mas quantos de nós escolheria a terceira opção da graça? Nenhum. Nenhum de nós escolheria a terceira opção da graça. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Essa foi a opção que Deus escolheu. Essa foi a opção que Deus escolheu. Essa história que eu acabei de contar é a minha história com Deus e a sua história com Deus. Sabe quem sou eu? Eu sou o assassino do Filho de Deus. Jesus morreu por minha causa, Jesus morreu por tua causa. Ele não tinha pecado, mas ele morreu na cruz para pagar a dívida do pecado de quem? Meu e teu. Um dia a humanidade matou o único Filho amado de Deus. E sabe o que ele fez? Ele não só ofereceu perdão, como ele também nos deu a oportunidade de nos tornarmos seus filhos por adoção e herdeiros de tudo que antes pertencia só ao Filho amado. Como eu digo todo domingo lá em João 1,12, aqueles que creem em Jesus, aqueles que recebem Jesus, ganham o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. Você já parou para pensar nisso? Que Jesus morreu por minha causa. E agora, se eu crer em Jesus e recebê-lo como meu Senhor, eu sou adotado como filho, eu recebo o direito de me tornar filho. E como diz a palavra, herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Então ele morreu por minha causa, e o que eu ganho? Perdão e o direito de herdar tudo que é dele. A casa do Pai e o próprio Pai. Essa é a opção da graça. Agora deixa eu perguntar uma coisa a você. O que aquele menor assaltante, lembra, poderia fazer para pagar o favor recebido daquele homem, daquele pai? O que é que ele poderia fazer para quitar a dívida dele com aquele pai que o adotara depois dele matar o filho? Ele poderia tornar-se um bom homem. Ele poderia se tornar honesto, educado pelo resto de sua vida, respeitar aquele pai pelo resto da sua vida, mas ele nunca deixaria de dever àquele homem. Concorda comigo? Por mais que ele fizesse tudo certo a partir dali, ele nunca deixaria de dever àquele pai. Porque o favor daquele pai era impagável. É isso que nós precisamos ter no nosso coração. É esse sentimento dessa dívida. É não esquecer do tamanho da dívida que eu tenho com Deus. Porque ter consciência dessa dívida me faz agir como aquela prostituta. Me lançar aos pés de Jesus. Me derramar aos pés de Jesus. Demonstrar gratidão radical, amor radical. Pegar o que tem de mais precioso, aquele perfume caríssimo, e derramar aos pés de Jesus. Esse era o sentimento, por exemplo, que ardia no coração do apóstolo Paulo. Olha o que ele diz em Efésios capítulo 3, versículo 8.
eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus. Olha o sentimento de Paulo. Eu sou o menor de todos os que pertencem a Deus. Mas mesmo assim, Ele me deu este privilégio de anunciar aos não-judeus a boa notícia das imensas riquezas de Cristo. Paulo tinha plena consciência de quem ele era sem a graça. Paulo não esquecia de quem ele era antes de ser alcançado pela graça radical de Deus. Ele sabia que ele era um perseguidor de cristãos, que ele era um assassino de crentes. Assim como nós somos os culpados pela morte de Jesus. E ele diz: por isso eu sou o menor dos menores daqueles que servem a Deus. Mas mesmo assim, Ele me deu o privilégio de poder anunciar o seu evangelho àqueles que não são judeus, aos não judeus. Sabe o que é incrível? É que Paulo não só se achava pequeno, miserável, imerecedor, devedor de Deus, mas ele considerava que o trabalho que Deus tinha dado para ele fazer era um tremendo privilégio. Alcança isso? Você alcança isso? Paulo estava dizendo: mesmo eu não sendo ninguém, mesmo eu não merecendo nada, Ele me deu o privilégio de fazer o trabalho dele aqui. Bem diferente da maioria de nós. Nós não só nos consideramos bons, bem pouco tempo depois de sermos alcançados pela graça, não só começamos a nos considerar muito bons, perfeitos, merecedores, como nós começamos a achar que o que nós fazemos para Deus, para o reino de Deus, é um favor que eu estou fazendo para Deus. Completamente contrário do que Paulo pensava. Deus, tu tens algo para eu fazer? Isso é um privilégio. O Senhor realmente tem algo para eu fazer? Isso é um privilégio, porque eu não merecia ser usado por tu. Eu não merecia ser um instrumento usado pelo Senhor. É esse pensamento que tem que estar aqui, martelando. Então o segredo para ser e se manter como um discípulo radical é sermos mais conscientes do tamanho da dívida da qual nós fomos perdoados. Nós éramos aquele das 500 moedas. Nós somos aquela prostituta. Foi por minha causa que o Filho de Deus morreu. Mas em troca Ele me ofereceu o perdão e a oportunidade de ser adotado como seu filho. Nada, absolutamente nada do que eu faça poderá tirar a minha condição de devedor. Nem que eu entregue o meu corpo para ser queimado por causa de Jesus, eu terei tirado a minha condição de devedor. Nada, absolutamente nada do que você faça para Deus pode tirar você da condição de devedor dele. O que é que eu sou? Eu sou um miserável pecador, salvo e adotado pela graça e misericórdia de Deus. É por isso que eu me entrego completamente a Ele, como quem voltou da morte para a vida. Amém? Que Deus nos abençoe.